Não é? Rafa, qual é a importância desse livro chegar nesse momento em que, ainda que a gordofobia não seja tão falada quanto é preciso, a gente tem cada vez mais, por exemplo, atrizes, né, artistas, trazendo isso à tona, tem como você mesma como outras criadoras de conteúdo estão. Então, por exemplo, Selena Gomez está sendo novamente questionada sobre o seu peso. A Liso, por exemplo, repetidas vezes já veio a público falar, por exemplo, essa conjunção de gordofobia e racismo, o impacto que isso tem. Como que você avalia a chegada do seu livro nesse momento? Assim? Olha, você falou de pessoas que eu adoro, né? Eu sou louca pela Liso, acompanho ela assim, enfim, pessoa brilhante, que artista incrível. Então, reconheço que sim, a gente caminha bastante nessa pauta. A gente tem cada vez mais espaço e reconhecimento. Esse livro, ele é para um público que está se descobrindo, né? Fala principalmente da fase da adolescência dessa personagem, que é um momento onde, caramba, é difícil para todo mundo descobrir seu próprio corpo e se colocar, né, no mundo, né, assumir ali as suas proporções, né, então fala muito sobre isso, e eu venho agora de 5 anos realizando uma novela infanto-juvenil, então eu imagino que esse público que está aí, né, eu fiz As Aventuras de Poliana e depois na sequência Poliana Moça, então eu imagino que esse público que está ali ávido pelo conteúdo pode receber essa informação e ser muito útil, né? Principalmente nessa fase de descoberta, de autoafirmação, de percepção de si mesma. E eu acredito sim que a gente está evoluindo nessa pauta, mas eu quero mais, sabe? Eu quero protagonismo gordo, eu quero assistir uma série onde eu me reconheça ali, eu quero receber essas personagens, né? Ser convidada para ir para um teste e ter uma protagonista como a Giovanna né? Muito se fala também, às vezes fica chato, a gente só vê a pessoa gorda ali sofrendo preconceito e tal, e eu me questionei muito antes de colocar isso no livro, mas eu fiz questão, galera, de colocar, porque eu acho que a identificação, muitas vezes, para crianças e adolescentes se perceberem vivendo as mesmas coisas que essa personagem está vendo, e sim, se encontrarem também, encontrarem um caminho para lidar com isso, que não seja sofrimento, que não seja, enfim, continuar só perpetuando aí esse pensamento, e sim trazer uma mudança de pensamento, né? Tanto próprio quanto para a sociedade, porque é o que a Camila trouxe, né? A gente precisa de acesso, a gente precisa poder ir sentar na escola, na sua carteira, e não se sentir pressionada ali pelo ferro da carteira, que tá, né? Como que você vai prestar atenção na aula de matemática, de E sabe português, o que, se que eu você fiquei está pensando. pensando aqui, ô Rafa? Como eu queria ter lido um livro desse quando eu era adolescente. Não, de verdade, sabe? Hoje eu consigo falar bem sobre isso, mas eu fui uma criança eu era gordinha da sala, e eu vou dividir aqui com vocês uma coisa que eu vivi, contei para as minhas amigas aqui de Universa. Quando eu tinha uns 11 anos, a gente fez um amigo secreto ali na sala, e o menino que me tirou, ele foi me dar de presente uma caixinha, uma bijuteria, aquelas caixinhas pretas de plástico. Na hora que eu abri, tinha um colarzinho de prata e uma folha, assim, dobrada no fundo. Você tem mais. Quando eu abri a folha, cara, era uma dieta, gente. Eu tinha 11 anos de idade. Café da manhã, aí dizia que é pra comer. E aí, sabe o que ele me falou? Eu me lembro muito bem. As pessoas falam, você lembra bem da sua memória porque é canceriana, rancorosa. Não é, porque eu sou inteligente mesmo. Eu lembro muito bem do que aconteceu. Ele falou assim, eu peguei da minha mãe. Olha que loucura. E eu fui entender como isso é grave. Vou dizer pra você, faz uns 5 anos, gente. Não foi assim, sabe? Crescendo. Eu passei minha adolescência inteira entendendo que eu deveria ser magra para não passar por uma situação como essa. Se eu passei, era culpa minha, entendeu? Não era não é a culpa de quem estava me constrangendo, era minha. E isso é tão forte, eu fico tão feliz que hoje eu aprendo muito contigo nas tuas redes, porque eu acho que você traz essa felicidade que a gente entende que é quase que proibida para pessoa gorda, você tem que ser magra para ser feliz. E eu aprendo com muita gente mais jovem, com muita menina mais nova nas redes, e isso me deixa muito feliz também. Eu queria deixar uma pergunta aqui para você.
Quando que você percebeu que a sua presença nas redes sociais, que é um lugar de muita gente magra, sarada, etc., e filtro, e um monte de coisa, quando que você percebeu que o que você faz ali é muito importante? Uma mensagem que alguma mulher te mandou, ou alguma coisa que mudou em você também? Como é que foi, assim, essa tua consciência de que tá ali mostrando a sua vida feliz com a pessoa que você era muito importante? É muito importante, né? Camila, eu também gostaria de ter lido esse livro quando eu era adolescente, é por isso que eu estou escrevendo ele. Eu também gostaria muito de ter tido mais referências nesse sentido. E sobre a importância, né, desse trabalho, eu acho que, como atriz, eu fui vendo, né, através das minhas personagens, a importância delas estarem ali, né? Quando eu fiz a Malhação em 2009, 2010, a Juju, ela quebrava todos os padrões, assim, ela, enfim, uma personagem incrível. E ela começou a me ensinar isso, assim. Ela começou a me ensinar, porque eu, assim como você, vinha de vários traumas aí da infância, várias situações que não me deixavam ver essa completude ali, né? Aí, ainda era o início do debate, né? 2009, 2010, a gente tinha o início desse debate, o início de uma presença de diversidade nas campanhas, de diversidade na televisão. A gente estava começando a construir esse processo. Depois eu fiz Rebelde, a Penélope também era toda empoderada e não sei o quê, pá. E eu, às vezes, corria atrás um pouco, sabe, para poder alcançar essas personagens, porque a Rafa mesmo, a atriz ali, ainda estava se descobrindo e, enfim, passando por diversas questões. Quando começou As Aventuras de Poliana, eu já tinha estudado um pouco mais e tinha aprendido um pouco mais sobre o que é a gordofobia, como que essa violência se manifesta. Então, eu já me sentia um pouco mais dona ali, né, de mim, né, desse meu corpo aqui e desse discurso, né? E também porque, como você disse também, Camila, várias referências começaram a surgir. A internet trouxe isso com muita força, né? Então, eu comecei a conhecer ali a gordesfera, né? Que a gente chama, que são outras mulheres gordas, algumas cientistas, outras criadoras de conteúdo, enfim, pessoas que foram me trazendo informações verdadeiras, pesquisas, fatos, que foram me dando segurança para entender o meu lugar e assim poder me comunicar com essas outras pessoas. E sim, eu recebi muito retorno de outras mulheres. Caramba, Rafa, ver você colocando essa roupa me encorajou também a fazer isso, a entender como é, né, para mim, vestir essa roupa que você está vestindo, ou procurar uma outra condução ali para a vida, porque de fato, a gente é ensinado o tempo inteiro que a gente só vai ser feliz magra, né? A gente ouve isso a vida inteira. E, para mim, a queda desse paradigma aí que eu vivia foi justamente quando eu emagreci. Porque quando eu emagreci, eu vi que eu continuava a mesma pessoa, com os mesmos problemas, com as mesmas questões, procurando o trabalho da mesma forma, enfim. Então, caiu por terra para mim esse conceito quando eu tive essa experiência e vi que não está aí, né? Se eu quero uma resposta para algumas perguntas, para algumas dificuldades que eu tenho, elas estão em outros lugares, né? Não necessariamente elas estão aqui no corpo, né? E acho que foi um pouco assim, Camila, o processo. Legal, legal.